também foi revestida com piche. The ark of God is where you can go for safety. Safe place? I'll say it again. The ark is a place where one is safe despite what is going on around you. Então a arca é um lugar de segurança, independente daquilo que está acontecendo ao redor. Whether it's the rising floodwaters of Noah, Que seja águas agitadas, como no caso de Noé, or the calm waters of the Nile. ou as águas calmas do Nilo. Whether your circumstances seem to overwhelm you, Seja as circunstâncias que estão tentando te dominar, or if the waters have you floating toward uncertainty in life. ou se as águas da sua vida já estão te levando para lugares de incerteza. We can remain calm and secure despite whatever is going on around us. Nós podemos continuar calmos e seguros, independente daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Because Jesus is our ark of safety. Porque Jesus é a nossa arca de segurança. Jesus is the ark of grace. Jesus é a nossa arca de graça. We are covered not by tar and pitch, but by the precious blood of Jesus Christ. Nós não somos cobertos pelo piche, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Amen. Moses is safe in the ark of God, and he will be drawn out for God's purposes. Então Moisés ele estava salvo, ele estava protegido naquela cesta e ele foi salvo, foi resgatado pelo propósito do Senhor. God has saved you for a purpose as well. Da mesma maneira, Deus também salvou você por um propósito. You weren't saved to feel comfortable and content in a basket. Você não foi salvo para se sentir confortável e bem ali naquela cesta. You're saved to go out into the world and be an agent of deliverance for others. Você foi salvo para ir ao mundo e se tornar um agente de libertação para a glória de Deus. God is drawing you out to build character in you. Deus te chamou, te resgatou para transformar o seu caráter, para construir um caráter na sua vida. You're still safe and secure, but now it's time to take some steps of faith. Você continua salvo e seguro, mas agora é um tempo de você começar a dar passos na sua fé. Exodus 2:5-6. Êxodo 2, versículo 5. The daughter of Pharaoh came down to bathe at the Nile, with her maidens walking alongside the Nile. And she saw the basket among the reeds, and sent her maid, and she brought it to her. Verse 6, when she opened it, she saw the child, and behold, the boy was crying. And she had pity on him and said, this is one of the Hebrew children. Verse 7, then his sister said to Pharaoh's daughter, shall I go and call a nurse for you from the Hebrew women, that she may nurse the child for you? Pharaoh's daughter said to her, go ahead. So the girl went and called the child's mother. Then Pharaoh's daughter said to her, take this child away and nurse him for me, and I will give you wages. So the woman took the child and nursed him. What a twist in the story. Oh, yes, go ahead. A filha de Faraó desceu se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse, este é um dos meninos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? E a filha de Faraó respondeu, vá. E a moça foi e chamou a mãe do menino. What a twist in the story. Como essa história mudou, como que teve uma grande alteração. The baby who should have been killed is spared by the daughter of the murderer. O bebê que deveria ser morto, ele foi resgatado pela filha do assassino que estava mandando matar os bebês. Then the baby is sent back to his own mother. Então esse bebê, ele é devolvido de volta para sua própria mãe.
And now the mother is getting paid by the government to take care of her baby. E agora a mãe, ela está sendo paga pelo próprio governo para criar o seu próprio filho. A baby the government was trying to kill. Baby the government was trying to kill. Oh, I'm sorry. We'll move on. The government was trying to kill this baby, but now it is paying for the baby to stay alive. O governo estava tentando matar esse bebê, mas agora eles estão pagando para que esse bebê continuasse vivo. In God's hand, even the government can end up doing what is right. Nas mãos de Deus, até mesmo o governo pode fazer aquilo que está na vontade do Senhor. When times are desperate, God has a plan. Quando existem tempos de desespero, Deus tem um plano. God wants to deliver, restore, and build strong character in his people. Deus quer forjar, Ele quer formar um caráter forte no seu povo. So he prepares Moses by raising him up in Egyptian life, culture, and politics. Então ele preparou Moisés para que ele fosse criado no meio da cultura, da política e de todo o conhecimento egípcio. Exodus 2:10. Êxodo 2:10. The child grew and brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son, and she named him Moses and said, "Because I drew him out of the water." Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Essa lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Since he is the Pharaoh's daughter, Moses is now a prince of Egypt. Então, porque ele é o filho da filha de Faraó, da princesa, então ele é um príncipe ali do Faraó, príncipe do Egito. Moses has everything going for him. Então Moisés tinha tudo ali para ele. That's what makes this next incident so disturbing. E é isso que torna o próximo incidente dele tão complicado. Exodus 2:11 and 12. Versos 11 e 12. Now it came about in those days when Moses had grown up that he went out to his brethren and looked on their hard labors, and he saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his brethren. So he looked this way and that, and when he saw there was no one around, he struck down the Egyptian and hid him in the sand. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu um trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moses hides the victim in the sand. Moisés então esconde a vítima debaixo da areia. Moses himself will soon be hiding. E em breve o próprio Moisés estaria fugindo, estaria se escondendo. Moses flees to the wilderness. Então Moisés ele escapa, ele foge para o deserto. But look at how God still uses him as he settles in Midian. Mas olha, observe como a maneira de que Deus usa Moisés lá em Midian. Exodus 2:15 through 18. Dos versos 15 até o 18. When Pharaoh heard of this matter, he tried to kill Moses. But Moses fled from the presence of Pharaoh and settled in the land of Midian, and he sat down by a well. Now the priests of Midian had 7 daughters, and they came to draw water and filled the troughs to water their father's flock. Then the shepherds came and drove them away, but Moses stood up and helped them and watered their flock. When they came to Reuel their father, he said, "Why have you come back so soon today?" Verse 19. So they said, "An Egyptian delivered us from the hand of the shepherds. And what is more, he even drew water for us and watered the flock." He said to his daughters, "Where is he then? Why is it that you have left the man behind? Invite him to have something to eat." Moses was willing to dwell with the man, and he gave his daughter Zipporah to Moses. Then she gave birth to a son, and he named him Gershom, for he said, "I have been a sojourner in a foreign land." Informado desse caso,
Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença do Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram junto a Reuel, seu pai, este lhe perguntou: Por que vocês vieram mais cedo hoje? E elas responderam: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: Onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venham comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque ele disse: Sou peregrino em terra estranha. Moses was drawn out of the water, and now he's helping these women draw water from the well. Então Moisés foi resgatado da água, e agora ele está ajudando essas mulheres a tirar a água do poço. Moses could not deliver his people, but at least he delivered these women. Moisés não pôde, até naquele momento ali, libertar o seu povo, mas ele pôde, pelo menos, libertar essas mulheres. Maybe he feels this is all God can use him for. Talvez ele possa ter pensado, talvez é somente para isso que Deus pode me usar. Maybe his whole purpose is to stand up to bullies in a foreign land. Talvez o propósito dele completo é apenas viver em terras estranhas e estar ali. Maybe Moses feels unsettled and lost. Talvez Moisés tenha se sentido perdido. He names his son Gershom, which means refugee. E ele dá o nome do seu filho de Gerson, que significa refugiado. Perhaps Moses feels he isn't where he should be. He's not at home. He's a foreigner. De repente, Moisés se sentiu que ele não estava onde ele deveria estar. Ele não estava na casa dele, no lar dele. Have you ever felt like Moses at times? Será que você já se sentiu assim também como Moisés? Maybe you think God can't do much with you. Talvez você possa pensar que Deus não pode fazer muito através de você. Maybe you are disappointed with your current circumstances. Talvez você esteja frustrado com a sua situação atual. Do you feel lost and confused about God's purpose for you? Talvez você se sinta perdido e confuso sobre o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Let me reassure you, God is building character in you right now. Deixa eu lhe afirmar isso mais uma vez. O Senhor está formando o caráter dele na sua vida. What you are going through right now, God will use later in your life. O momento que você está passando hoje, o Senhor usará isso no futuro. Moses should not underestimate what just happened. Moisés não deveria subestimar aquilo que estava acontecendo com ele. Moses left Egypt and he delivered these women from their oppressors. Moisés saiu do Egito e ele libertou essas mulheres dos opressores. Later, Moses will leave Egypt again and deliver people. E eventualmente Moisés então sairia do Egito e estaria libertando o seu povo. God isn't finished using Moses to deliver people. Deus não tinha terminado de usar Moisés para libertar as pessoas. But there's more preparation needed. There's more character to be built. Mas era necessário que houvesse uma preparação. Era necessário que houvesse um caráter formado em Moisés primeiro. Moses stays in Midian for 40 more years. Moisés ficou ali em Midian por mais de 40 anos. He settles down with his family and becomes a shepherd. Ele estabeleceu ali uma família e se tornou pastor de ovelhas. Think about it. A highly educated man made one big mistake in his life, and now he's a shepherd. Pensa sobre isso. Um homem de um alto escalão, ele teve um erro na vida dele, então ele acaba se tornando pastor de ovelhas. Can you relate to that? Será que você pode imaginar isso?
Maybe you feel disqualified from something great. Talvez você se sinta desqualificado de algo muito grande. You made a mistake, one giant sinful act. Talvez você tenha feito um erro, algo muito grande. Listen, your sin does not disqualify you from service to God. Escute isso, o seu pecado não te desqualifica para o trabalho do Senhor. If you have confessed that sin and asked forgiveness, it is forgiven. Se você tiver confessado esse pecado e pedido perdão, então você já está perdoado. If you think your past sin can keep God from using you, you're saying that your sin is greater than God's grace. Se você pensa que os seus pecados do passado impedem o Senhor de te usar, então você está dizendo que o seu pecado é maior do que o próprio Deus. It's not. Não é. Wherever your life is right now, God wants to continue to build character in you. Seja onde estiver a sua vida neste momento, o Senhor ele deseja ainda continuar formando o seu caráter. Moses needs this boring, common shepherding experience. Moisés precisava dessa experiência ali como um pastor. God is preparing him to lead sheep to green pastures. E o Senhor estava preparando ele para então liderar o seu povo na saída do Egito. Moses learned a lot in Egypt, but one thing he didn't learn was humility. Moisés aprendeu bastante coisas no Egito, mas teve uma coisa que ele não aprendeu: humildade. He's learning it now. E agora ali em Midian ele está aprendendo sobre humildade. Don't feel as if God can't use you. Então não sinta, não pense que Deus não pode te usar. Your current, routine, unexciting life is part of God's preparation. A sua rotina atual e talvez uma vida de incertezas, isso faz parte da preparação que Deus tem para a sua vida. God is with you in the boring routine. God is with you in the daily chores. Deus está com você, mesmo numa rotina chata. No dia a dia, Deus está com você. God is building patience and humility in us. Deus está construindo paciência e humildade em nós. One day, out of nowhere, dramatically, God shows up. E aí, de repente, um dia, no meio do nada, Deus vai lá e aparece. It was 40 years for Moses, but it came through a burning bush. E depois de 40 anos ali, Moisés, ele viu uma árvore, uma sarça pegando fogo. Exodus 3, 1 and 2. Now Moses was pasturing the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. The angel of the Lord appeared to him in a blazing fire from the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush was burning with fire, yet the bush was not consumed. Verses 3 and 4. So Moses said, I must turn aside now and see this marvelous sight, why the bush is not burned up. When the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Moses said, Here I am. Moisés disse: Eis-me aqui. And that is what God is trying to build in us, availability for his service. E é isso que Deus está tentando criar em nós, para que nós estejamos disponíveis para o seu trabalho. When God calls, will you respond, Here I am? Quando Deus te chamar, será que você também vai responder: Aqui estou? Sadly, most of us attach conditions to God using us. De forma triste, de maneira triste, a maioria de nós, a gente
coloca condições para quando Deus nos chama. We say, "Here I am, God, but I'm too busy to help at church." A gente fala, aqui eu estou, Deus, mas eu estou muito ocupado agora para ajudar a construir essa igreja. Here I am, God, but I have my own family. I can't help my neighbor. Aqui estou, Deus, mas eu tenho minha própria família. Eu não posso ajudar o meu vizinho. Here I am, God, but I can't be a leader at church. I already have a lot of responsibility at my job. Aqui estou, Deus, mas eu não posso estar lá na igreja, porque eu já tenho tantas responsabilidades no meu trabalho. Here I am, God, but I'm old. I'm really old. I've put in my time. I'm ready to relax in my old age. Aqui estou, Deus, mas eu estou velho. Então, meu tempo agora já estou na época de descansar. You didn't have to add the part where I said I'm really, really old. Ele está falando aqui porque ele falou, I'm really old, ou seja, eu realmente estou velho. Aí eu não repeti essa parte, ele está perguntando por que eu não repeti. He's translating my side comments too. Good. And we make excuse after excuse. Então, a gente dá desculpas depois de desculpas. Here I am, God, but I'm too young, too poor, too sinful, too unhealthy, too unconfident, or too unskilled. Aqui eu estou, Deus, mas eu sou muito novo, estou enfermo, não tenho capacitação. That's what Moses does. If you recall, Moses makes excuse after excuse. E assim também era Moisés. Se você lembrar, ele dava desculpa após desculpa. But God has prepared him for this moment. Mas Deus tinha preparado ele para esse momento. He has 40 years of shepherding experience. Ele teve uma experiência de 40 anos pastoreando ovelhas. He had learned all about Egypt. E ele aprendeu tudo sobre o Egito. But Moses keeps making excuses. Are you making excuses for why God can't use you? Mas apesar disso, Moisés, ele continuou dando desculpas. Será que você também está dando desculpas para aquilo que Deus tem te chamado para fazer? And after God answers every excuse, Moses finally asks God, please send someone else. Então, depois de Deus responder todas as desculpas de Moisés, no final, ele pede para Deus, por favor, envia uma outra pessoa. It's interesting, isn't it? Moses started out with, here I am, and he ends with, send someone else. Interessante que Moisés começou dizendo, aqui estou, e ele termina dizendo, por favor, envie outra pessoa. And that's how we are very often. E muitas vezes nós também somos assim. We say we are available, God, until God gives us details. E nós falamos para Deus que nós estamos disponíveis, até que Deus ele começa a dar detalhes daquilo que ele quer fazer. And then we suggest to God that he use someone else. Então, depois que Deus deu os detalhes, a gente sugere para Deus então que ele use uma outra pessoa. But God does use Moses. You know the story of how God uses Moses. Então, você já conhece a história de como Deus usou Moisés. Moses leads through plagues. They celebrate the first Passover together. They also pass over the Red Sea. Moses is leading his people toward God and towards God's promises. Então, Moisés liderou o povo ali em meio às pragas, a celebração da Páscoa, que foi quando o anjo passou e matou os primogênitos. Moisés liderou o povo atravessando o Mar Vermelho. E Moisés liderou o povo, então, para que eles cumprissem o propósito de Deus. God will continue to use each experience in our life to build character. Então, Deus continuará usando cada experiência da nossa vida para formar o nosso caráter. So let's fast forward to a moment where God goes to the heart of building character. Então, vamos pensar mais um pouco sobre o momento em que Deus começa a transformar esse caráter da gente. It's when the people come to Mount Sinai and Moses goes up to the mountain as the people wait below. Então, é quando Moisés ele está subindo para o Monte Sinai e ele está indo, as pessoas esperam lá embaixo no monte. God reveals to Moses the layout of the tabernacle and the moral and civil laws for Israel.
Então Deus revela a Moisés qual vai ser o formato do tabernáculo e também as leis morais e civis do povo de Israel. But the defining moment is when God gives the 10 Commandments. Mas o momento decisivo é quando Deus dá para Moisés os 10 mandamentos. The commandments are written on stone tablets, and the scripture tells us that God wrote them. It was written with the finger of God. E os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra, e o próprio Deus foi quem escreveu eles. So think about this moment. Think deeply about this moment. Moses is watching God write these 10 commandments on these stones. Então pensa neste momento. Moisés estava ali olhando, observando o próprio Deus escrever os 10 mandamentos naquelas tábuas. And it makes me wonder about this progression of these commandments, about what is going on in Moses' mind. Me faz assim imaginar como que é a progressão desses mandamentos e o que estava passando naquele momento na mente de Moisés. So think about these commandments as they come and as Moses is watching them. The first one, you shall have no other gods before me. Então pensa nesses mandamentos como se fosse lá Moisés olhando Deus escrever esses mandamentos. O primeiro é: você não deve ter outros deuses diante de mim. The second one, you shall not make or worship graven images. O segundo mandamento é: você não deve adorar imagens. Third, you shall not take God's name in vain. Terceiro, você não deve tomar em vão o nome de Deus. 4, remember the Sabbath and keep it holy. Quarto, lembre-se do sábado e santifique-o. 5, honor your father and mother. Quinto, honre o seu pai e a sua mãe. Picture being there as God writes those commandments and Moses is watching. Então imagina você estando lá, enquanto Deus está escrevendo os mandamentos e Moisés está ali observando. Because the next one says, you shall not murder. Porque o próximo diz: você não pode matar, não matarás. God has brought up the very thing Moses did. E aí Deus traz à tona exatamente aquilo que Moisés fez. What Moses tried to hide in the sand, God has revealed in stone. Aquilo que Moisés tentou esconder debaixo da areia, o próprio Deus revela então nas pedras. The sin we tried to hide, God reveals. O pecado que a gente tenta esconder, Deus revela. God has pointed out your sin, but here's why. Deus então ele estava trazendo à tona aquele pecado, e aqui é a razão para isso. God did not show you your sin to shame you, but to demonstrate his grace. Deus não te mostra o seu pecado para te envergonhar, mas para demonstrar a sua graça. Moses, you have sinned, but I have drawn you up close to me. Moisés, você pecou, mas eu tenho te trazido para mais perto de mim. I have set you on this mountain of grace. Eu te trouxe, eu te encurralei, eu te deixei aqui nessa montanha cheia da graça. What is required is for you to repent of that sin God reveals. E o que é requerido de você é que você se arrependa desse pecado que Deus está revelando. When you repent, you're restored to right relationship with him. Quando você se arrepende, você restaura a sua relação com Deus, seu relacionamento. God wants you to confess your sin in order to be used by him despite that sin. Para que você seja usado por Deus, você precisa confessar o seu pecado. Independente, depois você pode ser usado independente do pecado que você fez. God will use you despite your past. Deus pode te usar independente do seu passado. Moses has to go back down and show these commandments to the people. Commandments he knows he has not kept. Então Moisés ele teve que voltar e mostrar os mandamentos para as pessoas e mandamentos que ele mesmo não pôde cumprir. He has to tell these people to be holy. It's a difficult assignment. E ele teve que chamar, encorajar as pessoas para serem santas. E ele sabia que isso era algo muito difícil. It is hard for us to minister to others when we feel so condemned ourselves.
É difícil para nós ministrar isso para os outros quando nós mesmos estamos nos condenando. The finger of God, the pointing finger of God, lets us know we are sinners. O dedo de Deus nos deixa saber que nós somos pecadores. At the same time, the touch of God says, I will still use you. I will still use you. E ao mesmo tempo, o toque de Deus diz, mesmo assim, eu vou te usar. Though you sin and I fail, God does not, and he will use us anyway. Mesmo que eu e você tenhamos falhado e pecado, Deus não falhou e não pecou. E Ele pode nos usar da mesma maneira. God uses us because God is a gracious and compassionate God. Deus nos usa porque Ele é um Deus gracioso, é um Deus de compaixão. Your sin can't keep you from being used by God because his forgiveness can erase your sin. O seu pecado não pode te impedir de ser usado por Deus, porque o perdão apaga o seu pecado. God so effectively forgives that when he does, it is as if you have never sinned. Deus perdoa de uma tal maneira que quando Ele te perdoa, é como se você nunca tivesse cometido aquele pecado. You are actually considered holy, pure, and unstained before him. Então você, na verdade, é considerado santo e puro diante do Senhor. And you might think, well, yeah, but I keep on sinning. Yes, but God keeps on forgiving. Você pode pensar, tá, mas eu continuo pecando. Sim, mas Deus continua te perdoando. Do you think you can sin more times than God can forgive? Você acha que você pode pecar mais do que Deus pode te perdoar? Do you think you can wear out God's grace? Você acha que você pode Your sin is acabar no com a graça match. de Deus? Your sin is no match for God's grace. O seu pecado não é nada comparado com a graça de Deus. Your sin, no matter how big, no matter how many times, it's no match for God's huge and unending grace and forgiveness. Não importa o seu pecado, não importa aquilo que você fez, isso não se compara e nem chega perto com o tamanho, com a magnitude da graça e do amor de Deus. God reveals his character to build your character. Deus revela o caráter dele para construir o seu caráter. God is full of grace and forgiveness because you and I need grace and forgiveness. Deus, ele nos perdoa, né? Ele derrama graça porque nós precisamos de perdão e de graça. God has drawn you out of sin and guilt. Deus tem te resgatado do pecado e da culpa. May you enter into the safety of his ark of grace, covered with the blood of Christ. Para que você possa entrar na segurança da sua arca, que é coberta pela graça e pelo sangue de Cristo. May God continue to build your character of grace for service to him. E que o Senhor possa continuar formando o seu caráter de graça, cheio de graça, para a honra e glória dele. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, we are so grateful for your love and kindness. Deus, nós somos agradecidos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Forgive us for our sin. Perdoa os nossos pecados. Help us to learn from the life of Moses Nos ajude a aprender através da vida de Moisés that our sin is not greater than your grace. que os nossos pecados não são maiores do que a tua graça. Help us to receive your grace and your forgiveness this evening. Nos ajuda a receber essa noite a tua graça e o teu perdão. By the authority of Jesus Christ, I pray. Amen. Pelo nome de Jesus nós oramos. Amém. Thank you so much. Amém, amém, irmãos. Quantos receberam a palavra do Senhor nessa noite? Eu sei que parece que apesar dele
não fazer parte do nosso contexto, o Senhor usou a vida do pastor Norman para trazer muitas verdades que são necessárias aos nossos corações. E talvez você que nos visita aqui hoje pela primeira vez, você que já tem vindo há alguns domingos, recebeu essa palavra como sendo Deus te chamando para um relacionamento mais próximo com Ele, mais perto dEle. Não é um relacionamento, como nós sempre falamos, para mais próximo da religião. Nós não estamos aqui para levantar uma bandeira religiosa, mas para mostrar que em Cristo, pela morte e ressurreição de Jesus, todos nós, que éramos pecadores, fomos feitos nova criatura. E com isso nos tornamos filhos de Deus. E podemos ter com Ele um relacionamento de verdade. Alguém aqui nessa noite, que se encontra afastado, longe dos caminhos do Senhor, que deseja dar um passo à frente em retornar a esse caminhar, ou receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Há alguém aqui nessa noite, nessa condição. Eu quero convidar todos vocês a se colocarem de pé. Nós vamos estar ministrando. Esse é o momento que nós chamamos de altar, porque é o momento onde nós derramamos nosso coração ao Senhor. E se há alguém aqui nessa noite que deseja essa oração, dê um passo à frente. Quando eles também estiverem ministrando, se há alguém que deseja dar um passo e pedir para que o Senhor possa se revelar como Ele fez com Moisés, no sentido de mostrar o amor, graça, talvez você se sente tão pequeno, tão distante de Deus, tão pecador, tão imerecedor. Nós estamos debaixo, irmãos, daquele monte, aquele monte Horebe, que o texto fala que é o monte onde Deus habita. Deus habita no meio dos louvores. Deus habita onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dEle. Deus habita aqui, não por conta das paredes, não por causa do lugar, mas porque nós aqui estamos invocando. Então esse é o lugar onde Deus habita, é o lugar que Ele pode transformar. Quando eles estiverem cantando e ministrando, não se sinta constrangido. Dê um passo na frente, reconcilie-se com o Senhor. Peça perdão pelos seus pecados. Domingo passado foi tão bonito. Quantos estavam aqui domingo passado? Jovens, adolescentes, vieram chorando, entregando a sua vida ao Senhor. Eu tive a oportunidade de estar com um deles essa semana, irmãos. Eu ouvi tantas coisas que me alegrou o coração. Sabe por quê? Deus continua movendo. Deus continua agindo. Não perca a oportunidade. Talvez, para terminar e depois orarmos e você vir aqui na frente, você já vê que Deus fez muitas coisas na sua vida. Glória a Deus. Quando Moisés alcançou o topo do Egito, o lugar de maior honra, ele viu que só estava começando. Ele precisou passar mais 40 anos no deserto, para depois viver mais 40 anos liderando aquele povo. É só o começo, irmão. É só o começo, minha irmã. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus. Tua palavra foi ministrada. E esse altar está sendo aberto, para que pelo poder do Teu Espírito, vidas se reconciliem, vidas deem um passo na frente, pessoas possam assumir um compromisso com o Senhor, perdão possa ser liberado, graça derramada, restauração, renovo, cura, no nome de Jesus. Tenha liberdade, feche os seus olhos, igreja, comece a orar. Comece a orar comigo, levante a sua voz em oração, exaltação, enquanto o ministério de louvor começa a ministrar. Esse é o seu momento de dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, Senhor, perdoa-me. E se você fizer essa oração de sinceridade, quando estivermos cantando, corra aqui na frente e vamos estar orando juntos no nome de Jesus. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor.
mais uma vez, Pai, no nome de Jesus, nós precisamos do Senhor. No nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, segurar nas nossas mãos. Nos leve ao deserto, Pai, no nome de Jesus, para construir em nós um caráter, meu Pai, de homens e mulheres segundo o Teu coração. No nome de Jesus, levanta a nossa cabeça. Pai, no nome de Jesus, faça com que tristezas, preocupações, ansiedades, no nome de Jesus, que tudo isso se transforme em instrumentos para a construção, meu Pai, em nós, da Tua vontade, do Teu querer. No nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós nos rendemos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, transforma-nos, purifica-nos. No nome de Jesus, há pessoas aqui, meu Pai, que estão tristes, que estão, meu Pai, distantes do Senhor, que o Senhor se revele a elas, que o Seu amor possa estar, meu Pai, trazendo no coração de cada uma delas esse quebrantamento, que o Senhor possa, meu Pai, revelar o Teu grande amor para a vida de cada um aqui nessa noite, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Quero louvar o Senhor, meu Pai, pela vida do pastor Norman. Obrigado, Senhor, pela vida, meu Pai, dos irmãos ali da igreja Life Christ Church, que o Senhor possa abençoar eles, que o Senhor possa prosperá-los, no nome de Jesus, que o Senhor honre-os em tudo que eles fizerem para a glória do Teu nome, Pai. No nome de Jesus nós te agradecemos, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós já estamos finalizando. Não tome o seu assento, que eu já vou orar para finalizarmos. Eu quero deixar aqui 2 avisos. Amanhã, continuidade da classe de doutrinas com o pastor Renan. Na outra segunda, classe de finanças. Outro aviso muito importante. Preste bem atenção. Dia 4 de outubro, nós teremos lá na base uma oficina de ministérios. O que é isso? É um ambiente onde todos nós estaremos comendo junto, conversando, tendo um tempo de comunhão, e depois em áreas separadas, salas separadas, nós vamos estar em grupos de acordo com os ministérios que cada um serve ou deseja servir ou quer participar. Pastor, é só para quem está servindo? A convocação é para quem está servindo, mas a vontade é que todos participem. Então, todos vocês, nesse próximo sábado, não façam compromisso para nós estarmos ali juntos. Amém? Quem vai? Amém. Glória a Deus. Amém. São esses os avisos? Tem mais algum aviso? Amém. Curva suas cabeças, nós vamos estar orando e eu quero declarar as bênçãos apostólicas. Pai, no nome de Jesus, eu quero louvar o Senhor pela oportunidade de nos reunirmos aqui. Agradecer ao Senhor uma vez mais, meu Pai, pelo privilégio, Pai, no nome de Jesus, de ter pastor Norman e os irmãos ali com eles, por essa palavra. No nome de Jesus, eu quero louvar o Senhor, Deus, quero louvar o Senhor pela Tua graça e que o Senhor continue abençoando os Teus filhos, no nome de Jesus, com o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus sejam com todos, no nome de Jesus, que todos digam amém. Deus abençoe, não vá embora sem cumprimentá-lo, no nome de Jesus.